2025. Se você tá vivo agora, você tá testemunhando algo que só acontece a cada 80 anos. Um ponto de ruptura. A China inaugurou seu primeiro hospital 100% controlado por inteligência artificial. Empresas como McDonald's, Amazon e Duolingo já iniciaram um processo completo de substituição de seres humanos por robôs com inteligência artificial. 92 milhões de empregos estão em risco de simplesmente deixar de existir nos próximos 2 anos. Você já pode ter chegado à conclusão que o seu emprego não corre esse risco, mas em um mundo prestes a passar por esse impacto econômico, muitas regras do jogo estão prestes a mudar. Um momento onde tudo que conhecemos como normal simplesmente desmorona e algo completamente novo assume o seu lugar. O mais curioso é que esse tipo de fenômeno tem se repetido a cada 80 anos. A última vez que isso aconteceu foi lá em 1945. Antes disso, em 1865 e antes disso, em 1785. Estamos vivendo um daqueles raros momentos que redefinem um século. Existem 3 grandes tecnologias que estão convergindo agora, nesse exato momento. Inteligência artificial que supera as capacidades humanas, energia limpa mais barata que combustíveis fósseis que a gente costuma utilizar e bioengenharia que pode literalmente reescrever a vida. E isso não é ficção, é 2025, o ano que a gente vive agora. Se você quer entender o mundo que nos espera nos próximos anos e o mundo que os seus filhos vão herdar, esse vídeo é fundamental. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque o que eu vou te mostrar aqui vai mudar completamente a forma que você vê o futuro. A cada 80 anos, o mundo entra em colapso. A sociedade que vinha funcionando por décadas começa a ruir. Problemas vão se tornando insustentáveis, grupos extremos propõem diferentes causas e soluções para diferentes problemas. A sociedade que vinha funcionando por décadas começa a ruir, e os problemas que assolam essa sociedade começam a se tornar insustentáveis, dando espaço para grupos extremos entrarem em guerra. Até que novas ideias e tecnologias surgem, causam muita estranheza, medo, tudo sendo ainda muito novo, inicialmente em formatos esquisitos, que vão passando por correções até criar uma explosão de progresso. Há exatamente 80 anos atrás, a gente estava em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo antes, o mundo tinha vivenciado a terrível crise de 29 nos Estados Unidos, que massacrou a economia e empregos de vários países do mundo. O Brasil, por exemplo, que enriquecia vendendo café para os Estados Unidos, tinha estabelecido uma forma de governo chamada República do Café com Leite. O poder de presidente da República aqui no Brasil era alternado entre os ricos produtores de café de São Paulo e os barões do leite e do queijo em Minas Gerais. E era assim que era. Se você quisesse ficar rico, crescer socialmente naquela sociedade, você tinha que estar próximo desses setores. Até que com a crise de 29, que chega fortemente aqui no Brasil, esse poder começa a ser questionado, o que vai resultar num golpe de Estado do Getúlio Vargas e várias outras crises políticas e sociais que aconteceram naquele período ao redor do mundo. Na Europa, essa crise aumentou tanto as tensões políticas que deram espaço para discursos fortemente nacionalistas, que em seu ápice resultaram na Segunda Guerra Mundial. E aí, após a tragédia da Segunda Guerra, em 1945, várias novas tecnologias foram desenvolvidas inicialmente no contexto da guerra, como computador, foguete, o raio-x. E nesse período, os Estados Unidos se transformou no grande vendedor, no grande fornecedor de armas, tecnologias e, no final da guerra, o grande fornecedor de crédito para a reconstrução dessas economias, desses países que tinham sido devastados pela guerra. Isso iniciou, na época, a chamada Era de Ouro do capitalismo, onde os Estados Unidos se estabeleceram, de fato, como os protagonistas do mundo. A ordem mundial agora tomou uma nova forma, através, inclusive, da criação da ONU, e muito do mundo que a gente conheceu ali nos anos 90, nos anos 2000, era uma otimização do modelo que nasceu nesse período. Mas algo extremamente curioso acontece quando a gente vê esse mesmo fenômeno se repetindo 80 anos antes. 1865. O que estava rolando no mundo em 1865? Naquela época, a grana do mundo era extremamente dependente da escravidão, mas ali era um ponto de ruptura. O Brasil tinha aprovado uma lei que proibia importar escravos da África para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles estavam no fim de uma violenta e sangrenta guerra civil entre os estados que queriam manter a escravidão versus os estados abolicionistas. Parece que a gente sempre tem, em períodos como esse, essa forte polarização, pois pessoas diferentes passam pelos mesmos problemas, mas atribuem causas diferentes e propõem soluções diferentes. Ao fim desse período, novamente, uma explosão de progresso. Milhares e milhares de quilômetros de ferrovias foram construídas nos Estados Unidos, o que aumentou não somente a expansão populacional ali para o leste, como também a riqueza, porque quando você reduz as distâncias entre o lugar que produz um determinado alimento até o porto que vai ajudar na exportação, você aumenta a produtividade e necessariamente entra mais dinheiro dentro da sua economia. E se a gente voltar mais 80 anos antes, a gente chega em 1785. O que estava rolando no mundo nessa época? Nessa época, a monarquia absolutista era o normal no mundo, ou seja, o rei mandando em tudo e em todos, não tinha muito essa coisa da divisão do poder. O rei era a própria lei. Mas com uma super crise econômica na Europa que fez com que o poder de compra da população diminuísse muito e os níveis de fome aumentassem, a população foi questionando e se revoltando com essa ideia de reis e rainhas. Nesse tempo, existiam na França os intelectuais franceses que se reuniam, os chamados iluministas, que trabalhavam essa conscientização de se pensar na organização da sociedade, no poder sendo algo mais lógico e menos porque Deus quis que o monarca tivesse o poder. Deus abençoou aquela família. Não, vamos pensar num sistema que se divida poder da forma mais justa possível. A
a população sofrendo, com essas ideias crescendo na mente das pessoas, a coisa foi inflamando que resultou na chamada Revolução Francesa, onde literalmente cabeças de reis e rainhas rolaram numa sangrenta revolução. E nos anos seguintes, a gente começa a ver a popularização desse modelo republicano, democrático, uma nova ideia de governança. E não somente a gente aceita que uma família tem que governar, sempre foi assim, sempre será. Mesmo que ainda no período romano tivesse a república, mas era coisa de mais de 2000 anos antes, a maior parte da população não fazia nem ideia que isso já tinha acontecido um dia. Nesse período, a ordem política começa a mudar e uma nova tecnologia começa a crescer bastante, das máquinas a vapor, que começam a nascer e dar origem à chamada Revolução Industrial, que vai aumentar e muito a riqueza da sociedade, porque aumenta a produtividade. O que vários seres humanos faziam antes, uma máquina consegue fazer em poucos minutos. Aí você tá percebendo que existe um padrão nessas histórias? A cada 80 anos, mais ou menos, a gente entende que 3 coisas mudam substancialmente como a gente percebe o mundo. Mudança no sistema político, mudança da base econômica, ou seja, como que a classe mais rica faz dinheiro, e mudança da tecnologia dominante. E agora, em 2025, a gente está mais uma vez no fim de um ciclo, dando origem a um novo. Nosso sistema político, você já sabe, demonstra uma fortíssima fragilidade. As pessoas confiam cada vez menos no Estado, cada vez menos em suas instituições, a polarização política cresce a cada ano e as tensões entre duas formas de pensamento só aumentam. O modelo democrático, como foi pensado para refletir as vontades do povo, se mostra hoje muito mais eficaz para beneficiar não os mais competentes a chegarem no poder, e sim os mais carismáticos, os mais manipuladores. E novas tecnologias dominantes criam um futuro completamente incerto. Com a inteligência artificial dobrando a sua capacidade a cada 8 meses e engolindo empregos numa velocidade cada vez mais impressionante, quais profissões vão ser responsáveis por criar os próximos multimilionários do mundo? O que vai acontecer com aquelas pessoas que não tiverem habilidades capazes de competir com uma inteligência artificial nos próximos 10 anos? O mundo está enfrentando hoje esse grande processo de transformação. E isso fica claro quando vemos 3 grandes avanços que estão reescrevendo as regras desse novo mundo que a gente está iniciando. Primeiro, energia infinita. Ano após ano, a gente está reduzindo o nosso custo de geração de energia. A China, por exemplo, criou um sol artificial, um projeto chamado EAST, que é um reator de fusão nuclear capaz de gerar energia extremamente limpa e barata. E se o custo de produção de energia se torna menor do que o seu valor de mercado, a gente vai poder viver algo próximo de uma energia infinita. Você entendeu, né? Eu sei que fisicamente energia infinita não existe. Eu tô dizendo de produção extremamente sustentável a ponto que os limites são meio que desconhecidos. A segunda tecnologia, claro, é a inteligência artificial. Pela primeira vez na história, nós, Homo sapiens, conseguimos nos comunicar com entidades não humanas capazes de combinar todo o conhecimento humano em poucos segundos. Se por um lado a capacidade de produção aumenta exponencialmente, projetando em teoria um super ciclo de prosperidade que pode estar chegando aí, por outro, não está exatamente claro qual é o nosso papel, o papel do ser humano nessa nova economia. Na minha opinião, esse é o momento em que nós precisamos ser extremamente analíticos, sermos bons em controlar as inteligências artificiais, inclusive para conseguirmos entender os seus limites, porque aonde a IA não conseguir chegar no curto prazo, provavelmente vai ser o lugar onde os seres humanos que estiverem lá posicionados vão ganhar muito dinheiro. Inclusive, essa é a proposta de um projeto chamado Lagrange, uma tecnologia que foi lançada com o objetivo de verificar a confiança num resultado dado por uma inteligência artificial. Os caras usam uma estratégia matemática para saber se o resultado que uma IA der para você está realmente correto, sem necessariamente conhecer tudo que a IA está analisando internamente, porque na prática ela é meio que uma caixa preta. Esse tipo de projeto, se bem executado, pode se popularizar muito à medida que as IAs comecem a levantar mais e mais suspeitas para os seus resultados. Por exemplo, da mesma forma que você pode ser negado hoje num seguro de vida, num plano de saúde, por um score que nem você sabe como foi calculado, em breve você pode ser impedido de entrar em algum lugar, em algum estabelecimento, porque a IA daquele lugar analisou uma infinidade de informações do seu histórico e calculou que você não deve entrar lá, por um critério que você nem sabe exatamente qual é. Assim como acontece nos planos de saúde, assim como acontece num seguro de vida. Isso pode iniciar uma espécie de segregação social de humanos que são permitidos pela inteligência artificial e humanos que não são permitidos pelas máquinas para realizar diversas atividades, sem ao menos sabermos o motivo de sermos impedidos daquilo. O que faz até sentido se você pensar que você, por exemplo, não quer contratar uma babá pro seu filho, que já teve muitas passagens pela polícia, que já foi internada em clínicas por questão de drogas, ou algum histórico que não esteja de acordo com os valores da sua família que está contratando. Caso investir nesse projeto te interesse, hoje ele é vendido através de um token chamado LA, que é tipo uma criptomoeda, você encontra inclusive lá na Binance para vender. No momento da gravação desse vídeo, ele tá custando mais ou menos 35 centavos. Caso você ainda não tenha uma conta na Binance, vou deixar aqui embaixo o link para você abrir uma conta especial gratuita, que vai tirar a taxa, uma parte das taxas lá de forma vitalícia, tá? Caso você abra por essa conta. E a terceira grande mudança do mundo é a tal da edição genética. Em 2020, duas cientistas, Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, ganharam um prêmio Nobel por uma descoberta histórica, o tal do CRISPR. Na verdade, elas descobriram que essa tecnologia poderia ter um uso extremamente intrigante: editar o DNA humano. Essa é uma tecnologia capaz de fazer essa edição genética, ou seja, alterar o código-fonte da nossa vida. Com essa tecnologia, só pra você ter ideia, a gente já tá conseguindo
mudar o DNA de plantas, tipo, criando arroz resistente a secas, por exemplo. Você já deve ter visto também que a gente já consegue fazer carne em laboratório e criar novas espécies de animais que não existiam na natureza. A gente já tem, inclusive, caso de cegueira hereditária sendo consertada graças a essa edição do nosso DNA. Essa tecnologia está evoluindo também cada vez mais rápido, a ponto que, em breve, algumas decisões vão ser tomadas antes mesmo do nascimento de cada ser humano. Você prefere que o seu filho nasça com uma doença autoimune ou sem essa doença autoimune? Você prefere que ele nasça com cegueira ou sem cegueira? Com ou sem predisposição para algum problema respiratório específico? E já que tá mexendo, já que tá editando, por que não botar uma maior facilidade de aprendizado no teu filho? Por que não aumentar o raciocínio lógico para colocar um mais eficiente? Ou um pulmão mais resistente? Uma maior resistência física para atividades? Depois que uma tecnologia passa por essa fase de disrupção, ela inicia o seu processo de democratização, diminuindo assim o seu custo à medida que a produtividade aumente. E aí tu pensa comigo, o que vai ser do mundo com seres humanos que tem DNA otimizado? E o que vai ser dos outros seres humanos, esses que não foram otimizados? Um patrão, por exemplo, vai preferir contratar alguém que tem um raciocínio otimizado, evoluído na genética, ou alguém com pensamento natural? Mais lento, mais preguiçoso, que adoece mais, que se distrai com mais facilidade. E aqueles que serão geneticamente modificados para serem mais bonitos, eles vão ter mais ou menos chances de se reproduzirem, de acharem uma fêmea, de passarem os seus genes para frente. E em uma sociedade que pessoas com grandes capacidades, que vivem por mais tempo, que se reproduzem mais e com inteligência artificial embutida em seu cérebro, graças a iniciativas como a Neuralink, por exemplo, do Elon Musk, o que de fato a gente vai poder chamar o tal do ser humano? Definitivamente esse conceito vai ser bem diferente do que a gente chama de ser humano hoje. E nesse novo mundo, será que a gente ainda vai ter governantes, exércitos? Ou coordenar o comportamento humano através dessas novas tecnologias diretamente na mente das pessoas vai se tornar algo bem mais barato e eficiente? E nesse caso, quem serão esses governantes? Esse é um ponto de virada semelhante aos que aconteceram no passado, mas possivelmente muito maior do que qualquer coisa que nós Homo sapiens já vivenciamos. A história mostra que o mundo muda em ciclos, mas dessa vez parece que a gente está prestes a sair do ciclo humano. A questão é, você vai se adaptar a essa mudança ou vai ser atropelado por ela? Me fala aqui nos comentários se você gosta de vídeos como esse que te ajudam a entender como o conhecimento humano está evoluindo e como o mundo vai passar por transformações perturbadoras. Não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, me deixa saber aqui nos comentários também, beleza? Abre tua conta lá na Binance se interessou pelo projeto, tamo junto e até a próxima.